Existe algo que a maioria dos homens não percebe. Quando uma mulher está realmente louca por você, ela sempre te dá sinais já no primeiro cumprimento. Só que esses sinais não são óbvios. São sutis, quase invisíveis. E enquanto 99% dos homens passam direto, o 1% que sabe identificar esses gestos controla o jogo desde o início. Hoje eu vou te revelar as 4 formas silenciosas que entregam quando uma mulher está te desejando. E como usar isso a seu favor para se tornar inesquecível. Preste atenção até o fim. Existe um tipo de cumprimento que acontece em silêncio. Nenhuma palavra é dita, e mesmo quando o oi sai da boca dela, não é isso que importa. O que realmente fala ali são os olhos. A mulher, ao contrário do homem, é treinada biologicamente e socialmente para usar a comunicação indireta. Enquanto nós somos mais lineares, mais óbvios, elas operam nas entrelinhas. É exatamente por isso que a maioria dos homens perde esses sinais, porque estão distraídos com o que ela está dizendo e não com o que ela está comunicando de verdade. Quando uma mulher está atraída, o olhar dela entrega o que a boca não ousa dizer. Não é um olhar rápido de cumprimento social, aquele que você daria para uma colega de trabalho ou uma atendente no mercado. Não. É um olhar que demora. Ela fixa os olhos nos seus por um tempo sutilmente maior do que o necessário. E nesse segundo extra, existe uma guerra acontecendo dentro da mente dela. Ela está se expondo, mas de forma controlada. Está jogando, testando, avaliando o seu valor. Como predadoras elegantes, as mulheres expõem vulnerabilidade só até onde lhes convém, esperando pela sua reação. E aqui está o ponto onde 90% dos homens se perdem. Eles desviam o olhar. Desviam não por medo consciente, mas por não entender o jogo. A maioria não percebe que, quando ela sustenta o olhar, ela quer ver se você vai ser capaz de sustentar também. O jogo do olhar prolongado é uma dança de domínio psicológico. Quem desvia primeiro cede o terreno. E quando o homem desvia, ele envia uma mensagem de submissão inconsciente. Eu não suporto sua atenção. Você tem mais poder aqui. E se tem uma coisa que drena o desejo feminino, é um homem que se posiciona abaixo dela logo de cara. Agora preste muita atenção. Sustentar o olhar não significa encarar de forma agressiva ou exagerada. É um equilíbrio entre firmeza e tranquilidade. Aquele olhar calmo, seguro, que diz: eu vejo você, eu entendo o seu jogo e estou confortável aqui. É justamente essa postura que ativa nela os circuitos mais primitivos de desejo, porque toca no centro da psicologia feminina, a busca inconsciente por um homem que exerça controle emocional. Segundo o psicólogo evolutivo David Buss, autor de The Evolution of Desire, mulheres são atraídas por homens que demonstram estabilidade, segurança e alto valor social, porque inconscientemente buscam parceiros capazes de proteger, liderar e oferecer bons genes. O olhar prolongado é uma arena onde ela avalia isso de maneira quase instintiva. E há mais um detalhe sutil que você precisa entender. Durante esse cumprimento visual, se ela dilatar levemente as pupilas, se houver aquele pequeno brilho nos olhos, é o corpo dela traindo a mente. A dilatação da pupila é um marcador biológico de excitação e interesse. Não é algo que ela controla, mas é algo que você pode perceber se souber o que procurar. Agora que você entende o poder oculto por trás do simples contato visual no cumprimento, vamos entrar numa camada ainda mais profunda. Porque não são apenas os olhos que falam. O corpo inteiro dela, mesmo sem palavras, começa a conspirar a favor do desejo. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Existe uma linha invisível que separa dois corpos quando se encontram. É o chamado espaço pessoal.
e a maioria das pessoas respeita esse limite de forma quase automática. É um comportamento programado como um código silencioso de convivência. Mas quando falamos de atração, essa linha começa a ser testada de maneira sutil e muitas vezes perigosa para quem não entende o jogo. Quando uma mulher está fortemente interessada, o cumprimento não acontece mais à distância confortável. Ela não fica onde deveria. Ela invade, mas não de forma grosseira. É uma aproximação calculada, um avanço quase imperceptível, mas que fala muito mais do que qualquer palavra. O simples fato de ela se colocar alguns centímetros mais perto já é um convite velado. O homem comum nem percebe, acha que é só casualidade, mas não é. Nenhuma mulher invade o espaço de um homem que não desperta pelo menos curiosidade, no mínimo, desejo potencial. Essa aproximação serve como um teste primário. Ela quer ver como o seu corpo reage. Se você recua, está perdido. Se você congela, perdeu o jogo antes mesmo de começar. A mulher instintivamente busca por um homem que suporte a pressão física e emocional da tensão inicial. Ela está programada, no nível mais primitivo, para testar o seu autocontrole. Porque, no fundo, o que a atrai não é apenas o seu físico ou suas palavras, mas sua capacidade de permanecer firme diante do desafio que ela, inconscientemente, oferece. E o detalhe está nos microgestos. Durante o cumprimento, ela pode tocar seu braço de leve, repousar a mão por um segundo a mais, roçar os dedos no seu ombro como se fosse algo totalmente inocente. Não é. Cada um desses toques é um pequeno ataque ao seu centro de gravidade emocional. Ela está sondando, observando, procurando as rachaduras na sua postura. Existe um instinto biológico em jogo aqui, algo que Edward Hall chamou de proxêmica, o estudo das distâncias sociais. Quanto mais ela reduz a distância, mais ela sinaliza que está aberta à conexão íntima. O espaço que ela compartilha com você é uma extensão do que ela estaria disposta a compartilhar emocionalmente. E atenção, não confunda isso com atrevimento. É puro cálculo instintivo de seleção sexual. Essa invasão do espaço durante o cumprimento é o primeiro convite disfarçado. Um convite para o jogo começar. Mas, como veremos a seguir, nem sempre os sinais são tão físicos. Muitas vezes, o próprio corpo dela começa a se preparar para ser visto, desejado e finalmente conquistado. Existe um momento antes do cumprimento, um instante quase imperceptível, em que o corpo dela começa a se preparar. E a maioria dos homens sequer percebe o que está acontecendo. É o que podemos chamar de ritual de embelezamento instantâneo. Pequenos gestos, rápidos ajustes que parecem naturais, mas na verdade são extremamente calculados pelo subconsciente feminino. Quando uma mulher está interessada, seu próprio corpo começa a conspirar a favor do desejo, não pelo que você está dizendo, mas pela simples presença da sua energia masculina ali diante dela. Você vai notar que, ao se aproximar de você, ela ajeita o cabelo de forma sutil. Pode ser uma mecha solta, um movimento aparentemente inocente, com a mão deslizando pelo pescoço, ou até um toque nos lábios com a ponta dos dedos. Ajustar o decote, verificar discretamente o caimento da blusa ou reposicionar uma alça da bolsa são comportamentos que, na superfície, parecem triviais, mas, na prática, são mecanismos profundamente enraizados na biologia feminina. Segundo o etólogo Desmond Morris, autor de O Animal Humano, esses gestos de autocontato funcionam como sinais de autoaprimoramento. O corpo dela busca maximizar sua atratividade diante de um homem que a provoca emocionalmente. O mais fascinante é que, muitas vezes, ela mesma não tem plena consciência do que está fazendo. É o instinto agindo na tentativa de chamar sua atenção, de destacar seus atributos, de criar um campo visual que induza você a desejá-la ainda mais. É nesse ponto que a sedução começa a acontecer sem palavras. Ela não precisa dizer que está interessada. O próprio corpo está falando por ela. E veja, meu irmão, aqui existe uma oportunidade de ouro para o homem estrategista. Enquanto o amador foca apenas no rosto dela ou no que ela está dizendo, o homem que entende o jogo enxerga o quadro completo.
Ele observa as mãos, o pescoço, os ombros, os gestos involuntários. Ele lê o código silencioso da excitação que está surgindo ali. Porque, no fundo, o que a mulher está realmente tentando fazer nesses momentos é enviar um convite disfarçado. Veja-me, deseje-me, confirme meu valor feminino diante de sua presença. É nesse momento que o homem forte não se precipita. Ele não entrega elogios fáceis, não se encanta como um adolescente iludido. Ele registra o sinal, armazena a informação e mantém a postura firme. Afinal, a sedução de verdade acontece no terreno do controle emocional e não da aprovação instantânea. O que ela mais deseja, mesmo sem saber, é sentir que precisa fazer ainda mais para capturar a sua atenção plena. É nesse jogo psicológico que o desejo feminino cresce, quando ela percebe que sua validação não é barata. Esses microajustes durante o cumprimento, portanto, não são aleatórios. São pequenos gritos silenciosos de vaidade estimulada. São demonstrações inconscientes de que sua presença já alterou a química do corpo dela. Enquanto muitos homens tentam impressionar pela conversa, o verdadeiro homem sedutor observa. Ele entende que o corpo feminino é sempre o primeiro a se entregar, e é justamente por isso que quem domina a leitura dos sinais físicos controla o jogo desde o início. Mas não pense que termina aqui, porque há um detalhe ainda mais sutil, muitas vezes completamente invisível para o homem comum, que acontece não no corpo, mas na voz dela. E é aí que o jogo atinge uma nova camada de manipulação emocional. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 4 cumprimentos. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Existe um detalhe quase invisível, mas que carrega uma força absurda na arte da sedução. A forma como ela usa a própria voz ao te cumprimentar. É curioso como muitos homens, mesmo prestando atenção no que uma mulher diz, não percebem como ela diz. O tom de voz feminino, quando está diante de um homem que desperta seu interesse, sofre uma transformação natural. Não é algo consciente, é biológico. É o próprio corpo dela ajustando o timbre e a melodia para aumentar a conexão emocional e, principalmente, estimular o instinto protetor e dominador do homem. Quando ela está interessada, sua voz se torna mais suave, quase aveludada. O ritmo da fala desacelera. As palavras saem com um leve arrastar melódico, criando uma atmosfera íntima, mesmo no primeiro cumprimento. Esse comportamento tem base direta na neuroquímica do desejo. Helen Fisher, uma das maiores especialistas na biologia do amor, já explicou que, quando a atração está presente, o sistema límbico, responsável pelas emoções, ativa padrões que afetam diretamente o tom vocal. É por isso que, ao cumprimentar o homem que a atrai, a mulher inconscientemente modula a voz para soar mais doce, mais delicada, mais hipnótica. Esse tom de voz carrega, na verdade, uma mensagem implícita. Eu sou receptiva, eu sou vulnerável, eu sou acessível. É uma forma de sinalizar feminilidade amplificada, como um convite sutil para que o homem assuma o papel de conduzir. E mais uma vez, aqui o jogo psicológico é brutal. Ela quer ver como você reage diante dessa vulnerabilidade disfarçada. O homem comum, ao ouvir essa suavidade, tende a se derreter, a se entregar rápido demais, demonstrando empolgação imediata. É o erro clássico. Ele não percebe que, ao se mostrar encantado de forma precipitada, quebra a tensão que ela está tentando construir. O homem de alto nível, por outro lado, escuta, mas não se rende. Ele percebe a doçura da voz, mas mantém sua firmeza. Ele permite que ela continue investindo, falando mais, se expondo cada vez mais. Porque ele entende que o verdadeiro poder não está em buscar a mulher, mas em criar o espaço psicológico onde ela sinta a necessidade de conquistar a atenção dele. Quanto mais ela ajusta o tom e investe na suavidade, mais ela está, na prática, escalando seu próprio desejo. E enquanto ela fala, você observa. Não apenas o que sai da boca dela,
mas a energia que envolve cada palavra. Cada inflexão vocal é um convite para o jogo de dominação sutil. É aqui que você solidifica seu posicionamento. Um homem que entende as regras invisíveis do desejo feminino. E quanto mais ela percebe que você não se perde na melodia dela, mais fascinada ela fica com o mistério da sua resistência. A voz feminina, portanto, não é apenas um som. É uma ferramenta de manipulação emocional, uma dança inconsciente onde o verdadeiro homem sedutor comanda sem precisar dizer uma única palavra. E quando você domina essa leitura, passa a enxergar o cumprimento não como um simples oi, mas como o primeiro movimento de um jogo muito mais profundo. Um jogo onde quem controla o emocional, controla o desejo. E agora, meu irmão, você tem em mãos um conhecimento que a maioria dos homens nem sonha em possuir. As mulheres falam muito antes das palavras, e quem domina essa leitura silenciosa, domina o jogo desde o primeiro cumprimento. É aqui que o verdadeiro homem se destaca. Não por correr atrás, mas por entender o jogo psicológico, sustentar a atenção e fazer com que elas naturalmente invistam cada vez mais. Se esse conteúdo fez sentido para você, já sabe o que fazer. Deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer e espalhar essa mensagem. Se ainda não faz parte da nossa Irmandade, se inscreve agora no Além da Média e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E comenta aqui embaixo. Qual desses sinais você já percebeu em alguma mulher? Vamos compartilhar experiências e fortalecer ainda mais a nossa comunidade de homens que buscam evolução, poder e sabedoria. E para você que quer dar um próximo passo ainda mais estratégico, considere se tornar um membro do canal. Você terá seu nome aparecendo aqui na tela, como parte dessa elite de homens que estão comprometidos com a própria evolução. Vamos juntos nesse caminho para além da média, meus irmãos. É só o começo.